E o ponto aqui, como eu comentei no início, né, em vários momentos do tempo, o debate, quando a gente começa a pensar em desaquecimento, é um debate do pouso suave, de um pouso mais leve, de um pouso mais hard, né, que seria uma recessão mais clássica. E como que a gente parte, né, nesse momento atual? A gente parte de um mercado de trabalho americano que tem uma demanda represada por trabalho enorme, né? A gente pode ver isso de várias formas, a gente pode ver isso em vagas abertas nos Estados Unidos, que são mais de 3 milhões de vagas a mais do que a gente tinha antes do Covid. A gente pode ver isso em intenções de contratação de empresas que apontam para uma taxa de desemprego que poderia ir para baixo de 3%, que seria algo nunca observado na série histórica. Isso, na prática, funciona como um impulso adicional para a atividade americana, algo que pode prover PIB na medida em que você precisa continuar contratando pessoas. Tá? Nesse ambiente, qual que é o problema? A inflação de serviços ela vai ter dificuldade de cair. Se faltam pessoas, falta oferta de trabalho e, consequentemente, a demanda por trabalho é grande a ponto de manter os salários pressionados e toda a cadeia de inflação de serviços mais inercial. Para que o Fed consiga trazer essa inflação para a meta de volta, ele precisaria ter uma grande contribuição da parte de bens da economia, trazendo para baixo essa inflação. O problema é que a gente viu em janeiro, por exemplo, os preços de carros usados no atacado voltando a subir depois de vários meses de queda. Né? Então isso dá para a gente a impressão de que o Fed entregou até agora não foi ainda suficiente para gerar a desaceleração necessária da economia que fosse condizente com trazer essa inflação de volta para a meta, dado que a inflação de serviços está muito elevada. Né? Isso aqui é exemplificado, por exemplo, quando a taxa de hipoteca ali entre setembro e dezembro chegou a cair mais ou menos um ponto base ali do high de 7% que ela fez no ano passado. As pessoas voltaram a fazer aplicação para hipotecas, por exemplo, que era algo que tinha secado basicamente no mercado. A gente vê na margem, nesse início de ano, as famílias com mais renda na mão voltando a ter intenção de compra de carros. Tá? Qual que é o problema disso? Se o Fed não entregou juros a ponto de gerar uma desaceleração suficiente da atividade, esse soft landing, ou seja, esse pouso suave da economia, ele não é um equilíbrio, né? Na medida em que qualquer reaceleração de demanda pode gerar de novo inflação, fazer com que o Fed suba mais, tenha que desacelerar mais a atividade, e nesse sentido a recessão acaba sendo postergada, mas acaba sendo só uma questão de tempo. Então, quando a gente olha aqui a demanda por bens e a inflação, a demanda por bem vista pelas vendas no varejo e a inflação de bens nessa linha preta, a gente vê que essas duas coisas têm uma correlação bastante relevante. Né? A demanda excessiva que foi gerada por bens nos últimos anos, ela tem correlação direta com essa inflação de bens que aconteceu nos últimos anos. Se isso não for desaquecido, se essa demanda por bens, que é um dos itens mais facilmente afetados pela taxa de juros, não for suficientemente jogado para baixo, o Fed não consegue convergir a inflação. O mercado, em grande medida, colocou isso no preço no último mês. Né? Então, quando a gente olha para a curva futura de juros dos Estados Unidos, o que ela era no fim de janeiro, o que ela era no fim de fevereiro, o mercado colocou mais ou menos 50 pontos adicionais ali do que a gente chama de taxa terminal de juros, que é até onde o Fed vai levar essa taxa de juros no fim do ciclo. Mas ainda assim, o mercado ainda coloca cortes de juros um pouquinho para esse ano e mais cortes de juros de forma até relevante para o ano que vem. Né? O que a gente acha é que numa economia sobreaquecida é muito difícil o Fed conseguir ver um fim para esse horizonte de política monetária dele. E mais, né? Se a economia não sente aumento de juros, pode ser que a taxa neutra de juros, a taxa de equilíbrio ali que segura a oferta e demanda, seja mais alta do que o Fed, do que o próprio mercado espera.